E hoje o tema será planejamento patrimonial familiar e sucessório. É um tema instigante que eu gosto bastante, porque principalmente você atua na parte preventiva dos direitos patrimoniais em relacionamentos amorosos. Isso que é importante, não só na parte de relacionamento, mas também depois da morte, ou seja, um planejamento sucessório também. Tá? Várias situações que eu consigo colocar para vocês, então não percam, fiquem aí até o final da aula, porque vão ter muitas dicas bacanas e importantes para vocês. Então vamos lá para a nossa aula de planejamento patrimonial familiar e sucessório. Eu disse, é um tema muito instigante, é um tema que eu gosto bastante, é um dos cursos que eu fiz preferidos meu, porque é um tema que você consegue fazer prevenções patrimoniais dos relacionamentos de casais, né? E também após a morte, ou seja, você planeja o patrimônio como você quer que seja assegurado, né? Durante o casamento, depois do casamento, com o final do casamento, no namoro e até após a morte, tá? Então vou mostrar diversas situações, né, que a gente consegue fazer planejamento. Alguns gostam do nome de blindagem patrimonial ou proteção patrimonial. Eu não gosto muito da parte de blindagem patrimonial, apesar que de forma, vamos dizer assim, o título, né, para negócio é muito bom, ou seja, para vender curso, por exemplo, blindagem patrimonial é muito bom como negócio, mas eu não gosto muito desse tema blindagem patrimonial, que parece que é fraude contra terceiro, né? Ou seja, você vai blindar o patrimônio para fraudar terceiro? Não, e não é bem assim. Na verdade, esta aula, que eu vou dar as dicas, e o curso que eu tenho de planejamento patrimonial familiar e sucessório, depois vocês vão ver aí no link abaixo, vai ficar aí gravado para vocês, entrarem no link que tem um curso completo de planejamento patrimonial familiar e sucessório, inclusive com as peças, contratos, né? Pactos antinupciais, contratos de união estável, de união afetiva, contrato de namoro, também eu coloco testamentos, doação, holding familiar e também a parte de seguro de vida. Falo bastante dessa parte aí, vocês vão gostar bastante, principalmente alguns aspectos que eu menciono para você, na verdade, se proteger de uma fraude, né? De uma fraude dentro, principalmente lá na parte de seguro que eu falo. Mas eu vou mostrar, pincelar item por item para vocês terem uma noção aí do que é um planejamento patrimonial familiar sucessório. Eu estava falando que eu não gosto do tema blindagem patrimonial, né? Mas ele é um tema comercial, né? Isso não dá para a gente contrariar, mas eu vejo que esse curso é mais para você proteger o seu patrimônio, não é fraudar contra terceiros, né? É para proteção sua. Então você blinda para se proteger, não para fraudar e depois se proteger, não. É para você se proteger contra as pessoas maldosas, contra as pessoas que vão querer o seu prejuízo, tá? E muitas vezes no momento oportuno, né, ele não quer o seu prejuízo, mas depois que as coisas acabam dando errado, querem o prejuízo posteriormente. Então você tem que se blindar nestas situações. Então pode ser também chamado de blindagem patrimonial, mas nesse sentido, não para fraudar terceiro, mas sim para proteção patrimonial sua contra pessoas que querem realmente te dar prejuízo ou fraudar você, tá? Bom, primeiro eu costumo falar de um contrato de namoro, né? O contrato de namoro e o contrato de união estável. Por quê? Os dois institutos, eles estão bem próximos, né? É uma linha muito tênue para um namoro virar uma união estável, por exemplo, né? Porque hoje os namorados dormem juntos, os namorados vivem juntos, um fica na casa do outro, e lá na frente, quando há um rompimento, é possível que o outro peça um reconhecimento de união estável. E qual que é o problema? Que no namoro não tem direito a nada no aspecto patrimonial, mas na união estável, se for reconstituída uma união estável, aí sim tem direito, porque a regra é que na união estável, o regime é da comunhão parcial de bens.
e está no artigo 1725 do Código Civil, salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. E a regra no regime da comunhão parcial de bens é que todos os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso têm direito ao quê? A meação, metade. Ou seja, o esforço comum ele passa a ser presumido no regime da comunhão parcial de bens. E é na união estável. Então vamos supor que um casal de namorados, um dorme na casa do outro, tal, rompe. E aí aquele que sai sentimentalmente prejudicado, vamos dizer assim, quer atingir o outro. Vai atingir onde? No bolso. Quem entrar com uma ação de união estável vai pegar metade do que ele constituiu naquela constância do namoro. E na verdade é a união estável. Mas se realmente comprovar a união estável, por questões, às vezes falhas, dentro do processo, falhas com questões das testemunhas, ou as testemunhas realmente comprovaram, né, que era realmente união estável, e ele pensando que era um namoro, e o outro já pensando que era união estável, portanto, vai ser dividido o patrimônio na constância. E, na verdade, um estava pensando que era namoro, e não ia dividir nada. Pega-se de surpresa. Então, o patrimônio seu não ficou protegido. Tá? Então, veja, não é para fraudar terceiro. Eu entendo que, se for um namoro realmente, você precisa fazer um contrato de namoro. Tá? Contrato de namoro. Bom, professor, mas existe esse contrato de namoro? Ele é possível fazer? Ele vale? Claro que vale, desde que seja verdadeiro. Né? É que tem pessoas que constituem uma união estável de fato e depois faz a outra pessoa assinar um contrato de namoro. Aí está errado. Se ela é uma união estável de fato, vai se comprovar a união estável lá na frente, com testemunhas, com alguns documentos, mas vai se comprovar no processo. Né? Agora, se é namoro, né, é possível virar união estável? Sim, é possível. Tá? Então, é uma linha muito tênue para virar uma união estável. Então, eu falo que é melhor fazer um contrato de namoro. Bom, por que vale? Porque realmente é um namoro. Veja. Os dois são maiores e capazes, estão assinando um contrato de namoro. Está escrito ali que é um contrato de namoro. Tá? Então é namoro, não é união estável. Por que o outro vai assinar? Né? Mas eu, como advogado, eu pergunto sempre ao casal ou para aquela pessoa que me contratou: é união estável ou é um namoro? Ah, não, é um namoro. Então vamos verificar se realmente é um namoro ou união estável. Eu falo que diferencia do namoro da união estável, que vai ser comprovada esta diferença, né? Que o namoro não é para constituir família. Na união estável é com o objetivo de constituição familiar. O que se comprova isto quando é de fato, não tem nada escrito? A fama e o trato. A fama, a sociedade reconhece que eles vivem como se casados fossem. O trato, se tratam como marido e mulher, se tratam como companheiro e companheira, não é namorado e namorada. Tá? Aí é uma união estável. Agora, aquele que me contratou falou: não, sempre eu a tratei como namorada e ela também como namorado e assim por diante. As pessoas que conhecem são namorados. Aí sim, aí você faz um contrato de namoro, os dois assinam. Tá? Mas o mais importante dentro de um contrato de namoro é você colocar uma cláusula. Por quê? É um namoro no início, daqui a pouco vira união estável, estão morando junto e pronto. E converte em união estável, sem falar nada. Aí vira o quê? Comunhão parcial de bens. Namorado não tem regime de bens. União estável tem. Artigo 1725. Salvo o contrato escrito, o regime será o da comunhão parcial de bens. Ou seja, meio a meio tudo que é adquirido na constância. Então, dentro do contrato de namoro, eu coloco uma cláusula que é a principal. É aquela que eu já estipulo, caso converta o namoro em união estável, o regime será o da separação total de bens. O regime adotado desde já fica estipulado o da separação de bens, artigo 1687, seguintes do Código Civil. Tá? Olha só, eu vou até mostrar para vocês aqui, rapidamente, hein? Rapidamente. Isso aqui está até no curso do planejamento patrimonial familiar e sucessório, que inclusive está à venda aí, vou mostrar na descrição aí na descrição do vídeo, abaixo aí do vídeo e também no chat na hora que estiver transmitindo, tá? Bom, aqui ó, é a cláusula 6, ó. As partes declaram expressamente que é um contrato de namoro e que posteriormente poderá converter em uma união estável com o objetivo de constituição familiar, sendo que neste caso, desde já,
estipulam o regime da separação total de bens nos termos dos artigos 1687 e 1688 do Código Civil Brasileiro, não somente aos bens atualmente existentes, como também em relação aos que de futuro forem havidos por qualquer título oneroso ou gratuito, ou ainda por sucessão hereditária e legados. Separação essa que se tornará extensiva aos frutos, juros, rendimentos, dividendos e salários, reservando-se a cada qual com absoluta exclusividade o domínio e a posse e a administração dos bens, observada as prescrições legais, viu? Essa cláusula é mais importante. Lógico, esse contrato aqui, ele tem um modelo lá nesse curso, mas a cláusula principal é a cláusula preventiva, né? Porque caso converta em união estável, mesmo de fato, já está estipulado naquele contrato que se converter em união estável é separação total, ou seja, tem um contrato escrito, tá? Artigo 1725, acumulado com 1687 do Código Civil aí, certo? Olha só que bacana, porque eu já vi muitos clientes realmente perderem dinheiro, tomarem prejuízo no patrimônio, né? Alguns já que eu já fiz contrato de união estável, contrato de namoro, né? Ele falava que era namoro, mas na verdade era união estável, porque a pessoa não quis assinar, porque então não era mesmo, era união estável. E aí ele resolveu já fazer um contrato de união estável e já de solução, porque deu tudo errado, né? E ele teve que fazer uma indenização de 300 mil, ele colocou de livre e espontânea vontade no contrato de reconhecimento e dissolução de união estável de 300 mil para a pessoa. Imagina, um ano que ele falou que estava, 300 mil. Mas se ele deu 300 mil é porque realmente ele poderia ter perdido mais, com certeza, né? Com certeza. Mas se ele tivesse procurado um advogado e antes de ele iniciar uma união estável, tivesse feito um contrato de namoro estipulado esse regime de bens, estava assegurado pelo regime da separação total de bens, não precisaria indenizar mais. É claro que de livre e espontânea vontade, se ele quiser fazer alguma coisa, tudo bem, mas não precisaria ser um valor deste, né, 300 mil mais uma ajuda de custo, como se fosse uma pensão de 24 meses, ainda de 5 mil reais por mês, né? Bom, então tudo isso eu acho que é importante constar no contrato de namoro, que não tem direito real de habitação, caso ocorrer o falecimento, não tem direito à concorrência, porque é um namoro e não é união estável, você entendeu? Tudo isso é importante. Agora, o certo é, quando a pessoa está namorando, fez o contrato e converteu em união estável, de fato, procurar o advogado novamente, fazer agora um contrato de união estável, com cláusulas específicas diferentes também, já colocando o regime da separação total de bens, no entanto, ainda para não concorrência lá do artigo 1829, inciso 1, porque o problema hoje da separação total de bens não é em vida cada um se romper fica com o seu, mas se morrer, se um morrer o outro concorre, está no artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, tá? Então a gente coloca também uma proteção, uma cláusula protetiva dentro do contrato de união estável ou do pacto antinupcial no casamento, da separação total de bens, que também no curso completo de planejamento patrimonial familiar e sucessório eu deixo o modelo e explico como que se faz isso, como se justifica tudo isso, né? Aqui não dá tempo para falar, porque realmente é uma aula, né, de todas as dicas do que eu posso fazer de um planejamento patrimonial dentro do aspecto familiar e sucessório. Então é muita coisa para se falar em pouco tempo, né? Tem que ser um curso realmente. Mas já estou dando umas dicas gratuitamente aí para vocês, certo? Mas lembrando que se vocês tiverem interesse, tem esse curso que é maior e também os modelos todos, né, do planejamento. Olha, é um dos meus melhores cursos. O que eu gosto, um dos que eu gosto mais é esse curso de Planejamento Patrimonial Familiar e Sucessório. Isso foi desde 2015 que eu comecei a fazer esse curso, né? Antigamente era de forma presencial, mas hoje é de forma online e tem feito muito sucesso, né? Porque eu falo que é o futuro da advocacia. É a prevenção. Isso lá em 2015 não era tanto assim não, foi pegando ao ponto, daqui a pouco. Hoje já está a maioria das pessoas querendo fazer planejamento. Hoje você pode ver que todos os temas de direito têm planejamento, é planejamento previdenciário, é planejamento trabalhista, várias situações, né? Mas isso eu comecei lá desde 2014 para 2015 em cursos presenciais. Na verdade foi antes até, porque eu lembro que quando eu fui presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, nós fazíamos muitas palestras, né? E aí fizemos um workshop, um seminário de
planejamento patrimonial familiar e social. Então, uma das primeiras vezes, acho que foi em 2013, por aí, 2012, que começamos a incutir esse tema dentro do direito de família e sucessões, tá? Bem bacana. Bom, essa é a parte da união estável e o namoro, tá? Parte preventiva importantíssima. Agora, dentro do casamento, eu posso fazer sim, através de pacto antinupcial, né? Quais são os regimes legais que nós temos que não precisa de pacto antinupcial? Comunhão parcial de bens e separação obrigatória de bens. Os dois não precisam de pacto antinupcial, mas eu posso fazer se eu quiser, tá? Agora, os que necessariamente para casar nesses regimes precisam de pacto antinupcial. Separação total de bens, ou chamada absoluta de bens, participação final nos aquestos e comunhão universal de bens. Participação final nos aquestos cai em desuso já praticamente esse regime de bens. Comunhão universal também. Ainda tem pessoas que casam na comunhão universal com pacto antinupcial, mas é muito mais difícil hoje. A maioria, quando vai fazer pacto, é porque vai casar na separação total, chamada absoluta de bens. Então, neste pacto também é importante você colocar uma cláusula preventiva para a pessoa, né? Não ter direito, por exemplo, ao aspecto de concorrência do artigo 1829, inciso 1. Separação total, né? Serve para cada um fica com o seu durante a vida e separou ou divorciou. Agora, se morrer, o outro concorre. Então, veja, todos os pactos antinupciais que eu vi, os meus eu faço desde 2012, se não me engano. Desde 2012, essa questão da não concorrência. 11 ou 12 já fazia, né? E hoje tem explodido, as pessoas fazendo bastante. Eu dado muitas aulas, muitos cursos, e eu compartilho, né, com os colegas. E acabam também fazendo a mesma coisa, porque é uma ideia boa, né? Mas eu explico por quê, né? Porque a lei fala que é para concorrer. E eu coloco para não concorrer e os dois assinam, né? Mas eu explico que isso não é renúncia à sucessão, porque não se pode renunciar antes da morte, né, do autor da herança, mas eu explico por que é possível também lá, né? Até porque eu entendo que essa concorrência é uma proteção. Tanto é verdade que esta concorrência do artigo 1829, inciso 1 do Código Civil, é aquela que você concorre porque não tem direito à meação, se não tem meação concorre, né? Como se fosse uma questão de sucessão de herança, mas não seria sendo uma proteção, né? Porque sucessão independe do regime de bens, é uma proteção em razão do regime de bens que ele não teria direito à meação, o cônjuge viúvo, né? Então teria direito à concorrência lá na sucessão no artigo 1829, inciso 1 do Código Civil. Eu coloco para não concorrência, explico bem por que eu não coloco isso, tá? Tem até julgado já da terceira turma, da STJ, da quarta turma, mas hoje é voto vencido. Mas veja, não importa para mim se é voto vencido ou não, porque os dois estipularam e os dois assinaram, né? Agora, num litígio, a gente vai discutir. Eu falo que é importante colocar essa cláusula, porque a lei fala que concorre, mas a cláusula está que não concorre. Eu tenho como discutir judicialmente isso, tá? Agora, se eu não colocar nada, vai concorrer. Então, vários pactos antinupciais que eu vi, que não fui eu que fiz, mas eu vi de famosos, de pessoas milionárias, não tem isso. Se a pessoa morre, né, o outro concorre na fortuna do outro, né? Então, as pessoas esquecem disso, né? Mas, por exemplo, existem muitas cláusulas de dissolução no rompimento, não por morte, mas por rompimento durante a vida, né? Precisaram romper e ponto final. E aí tem indenizações, né? A última que eu vi agora, um pacto antinupcial, né, que uma consulta que eu tive, estava lá uma indenização de R$1 milhão, né? E aí tinha o tempo estipulado, se era 1 ano de casado, 2 anos de casado, após os 2 anos, R$1 milhão de indenização ao final, quando ocorrer a dissolução, né, da sociedade conjugal. Por quê? Porque o regime de separação total de bens, um é milionário e o outro não era, né? E o outro acabou deixando, vamos dizer assim, tudo dos seus afazeres para ficar casado com a outra que é milionária. Então ele não pode sair com uma mão na frente e outra atrás, tem que estipular realmente algum tipo de indenização ao final, e foi estipulado isso. Então muitos famosos, muitos milionários fazem esse tipo de indenização
ao final. Tanto é para que não tenha depois uma ação de indenização, não tenha uma ação de alimentos indenizatórios, né? Ou alguns chamam de alimentos compensatórios, porque é para compensar o que não foi, para compensar o que perdeu durante o casamento, né? Então, acho importante essas cláusulas preventivas. E aí eu mostro muitos pactos antinupciais como prevenção, né? Então, na separação total, o que tem mais? Mas eu faço pacto de comunhão universal, eu faço pacto de comunhão parcial de bens também, porque eu falei, comunhão parcial de bens e separação obrigatória, não precisa de pacto, mas eu posso fazer? Posso. Tá? Por exemplo, vou dar uma dica importante para vocês dentro dessa parte do planejamento patrimonial. Essa aqui você conhece alguém que passou por essa situação e está passando, né? Maior de 70 anos vai casar no regime da separação obrigatória de bens, por imposição da lei. Por exemplo, ele 80 anos, ela 20 anos de idade. Quem tem mais dinheiro? De 80, com certeza, né? Claro que tem também uma mulher que tem 80 e o outro tem 20, o garotão tem 20. Mas quem tem mais dinheiro? Aquele que tem de 80, o mais velho, né? Vai casar na separação obrigatória? Vai. Por que casa na separação obrigatória? Para proteção patrimonial. Ninguém quer falar, mas é verdade. Separação obrigatória para proteção patrimonial, tá? Senão ele vai casar na comunhão universal, né? Um jovenzinho, uma jovenzinha, encanta aquele mais velho e aí casa-se na comunhão universal, é meio a meio, no dia seguinte divorcia e 50% é dele, né? Então, para que não ocorra isso, é separação obrigatória. Porém, no regime da separação obrigatória, pela súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, os bens adquiridos na constância da união e a título oneroso têm direito ao quê? A meação. Meação. Então, aquele que foi adquirido na constância é meio a meio. Nada mais do que justo. Porque ele, com 80 anos, se ele adquiriu mais patrimônio, é porque porque ele ficou mais feliz com essa jovem, ou ela ficou mais feliz com o jovem, né? Então, ele participou, ou ela participou, pelo menos nesse sentido, não com dinheiro, não às vezes com algum tipo de trabalho, mas sim pela companhia, né? Então, o esforço comum passa a ser presumido pela súmula 377 e tem dentro da ameaça nos bens adquiridos na constância, meia, nada mais do que justo, eu entendo, sim. Mas, por exemplo, um multimilionário de 80 anos casando com uma jovem de 20, vai ter filhos ele, provavelmente já com 50 anos os filhos, 50, 60 anos os filhos. E às vezes é um multimilionário com várias empresas, que os filhos participam da empresa, né? Que os filhos dele têm idade de ser avô da madrasta, né? Então, é muito injusto também, né? Por exemplo, os frutos todos que foram adquiridos desse multimilionário, ela ter direito à metade, né? Porque não só foi esforço dele, mas sim todos os filhos, porque a empresa cresceu e ele também cresceu, né? Então, teria direito à metade ela? Teria, pela súmula 377, nos juros dos frutos, tá? No entanto, é possível fazer um pacto antinupcial no regime da separação total de bens, né? No regime da separação obrigatória de bens, obrigatória não é total, obrigatória de bens, artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, para afastar a súmula 377 do STF, afastar a súmula 377 do STF, e aí não ter direito à meação. Aí se morrer o de 80, porque é muito mais provável que o de 80 morra primeiro que o de 20, se morrer o de 20 concorre com os filhos? Não concorre, porque lá no próprio artigo 1829, inciso 1, diz lá que no regime da separação obrigatória não concorre. Então já está protegido pela legislação. E você faz uma proteção no pacto antinupcial para afastar a súmula 377 do STF. Bom, é possível? Sim, tem enunciado inclusive da 8ª jornada de Direito Civil, que são compostas por ministros do STJ, dizendo que realmente é lícito fazer pacto antinupcial no regime da separação obrigatória de bens para afastar a súmula 377 do STF. Veja que começou com um provimento 8/2016 em Pernambuco, da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco, mencionando que o registrador, quando fosse fazer um casamento civil de uma pessoa maior de 70, teria que avisar o casal que eles podem fazer um pacto antinupcial para afastar a súmula 377. Veja que lá era obrigatório, pelo provimento 1/2008, provimento 1/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco. Lá,
né? E em São Paulo já tem também provimento, isso foi em 2018, dizendo que também não é obrigatório eles avisarem, mas que também é lícito fazer um pacto antinupcial para afastar a súmula 377 no regime da separação obrigatória de bens. Eu não lembro agora se é o provimento 108/2016 da Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco, acho que é o 8, tá? 8. Bom, mas é possível. E no meu modelo também tem esse pacto antinupcial para afastar a súmula 377. Olha que bacana. Então, ele morrendo multimilionário, ela não tem direito nem à concorrência e nem à súmula 377, aos bens adquiridos na constância e a título oneroso ou juros e frutos, nada, não tem direito a nada. Ah, mas ela vai sair com nada? Não. Poderia colocar uma indenização no pacto antinupcial, que vai receber 1 ano de casado, R$100.000, 2 anos de casado, R$200.000, 3 anos de casado, 300 mil, ou 1 ano de casado, depende da fortuna que ele tem, R$1 milhão, 2 anos de casado, R$2 milhões, e assim por diante. É possível? Sim, é possível. Já vi vários pactos nesse sentido, já fiz também, né, para as pessoas que são normalmente muito ricas, né, muito ricas, tá? Então é possível fazer dessa forma. E nada mais também, caso não tenha feito nada disto, e a pessoa que casou, ela pode fazer um testamento também. Ela vai ficar sem nada, né? Se eu morrer, vai ficar sem nada, nem meiação e nem a concorrência, nada. Portanto, vou deixar um imóvel, pelo menos, para ela, né? E deixa por testamento, não tem problema algum. Então, o importante é prevenir, porque depois você consegue encaixar as coisas, né? O problema é casar e morrer no dia seguinte ou em 1 ano e ter direito a uma fortuna. Isso que não pode deixar acontecer. Tem que ter cláusulas preventivas. Agora, durou 20 anos, mais 20 anos de casado, eu acho que a pessoa que é milionária, ela tem que deixar alguma coisa para outra, realmente, é justo, né? Porque acompanhou durante tanto tempo, acho que tem que colocar, e faz por testamento, ou até é possível colocar uma cláusula dentro do pacto antinupcial, a cada ano vivido juntos, um X de indenização, é possível, tá? Ou, quando romper, tem que sair com um imóvel de pelo menos R$500.000, né? É possível colocar dessa forma também. E uma forma de correção, né? Tem que colocar lá também, porque às vezes dura 20 anos e aquele imóvel de 500 mil naquela época hoje não vale nada, né? Os R$500.000. Então tem que ser corrigido monetariamente, tá? Monetariamente. Bom, essa é uma outra dica num pacto antinupcial, mas tem outras dicas de pacto da separação total de bens, tudo. A gente tem no curso de planejamento patrimonial, familiar e sucessório, tá? Bom, deixa eu mostrar outra parte aqui da aula. Falei das cláusulas especiais, que era dos pactos, dos contratos, né? Cláusulas especiais, protetivas, que a gente pode colocar dentro de um pacto antinupcial ou de um contrato de união estável ou de união afetiva também, tá? Eu coloquei, regime de bens, casamento de união estável e união afetiva também, tudo isso. Agora vamos falar rapidamente de sucessão legítima e testamentária. A ordem de vocação hereditária está lá no artigo 1829 do Código Civil. Eu coloco uma palavra dacis na vertical, dacis. Faleceu o autor da herança intestato, sem testamento, vai para quem? Primeiro para o D, de descendentes. Quem são os descendentes? Filhos, netos, bisnetos, trinetos, tetranetos, assim por diante. Não tem D de descendente, vai para o A de ascendentes, é dacis, Quem são os ascendentes? Os pais, avós, bisavós, trisavós, tetravós e assim por diante. Enquanto tiver alguém lá em cima, vai também, né? Porque a linha reta ela é infinita. Não tem ninguém lá em cima. Aí vai para o C, não é de colaterais, C de cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente atualmente, porque o artigo 1790 do Código Civil foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e determinou que a sucessão do companheiro, do convivente, seria a mesma do cônjuge. Portanto, onde se diz cônjuge, no artigo 1829, se diz também companheiro convivente, tá? Ficou a mesma coisa. Então, sucessão na união estável, sucessão na união afetiva é igual ao do casamento hoje, tá? Tranquilamente, não há mais o que se discutir, porque foi declarado inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil. Bom, artigo 1845. Quem são os herdeiros necessários? Herdeiros legítimos foi... tem mais, desculpa. Cônjuge ou companheiro, certo? Não tem cônjuge ou companheiro, vai para o I, da cis, I, de irmãos,
Ou seja, aqui começa a sucessão dos colaterais. Segundo grau colateral. Irmão, segundo grau colateral. Não tem irmãos, coloquei S, da cis, ó, S de sobrinhos. Porque nós temos dois parentes em terceiro grau colateral. Tios e sobrinhos. Tios e sobrinhos, terceiro grau na linha colateral. No entanto, eu coloquei da cis já, porque o S de sobrinhos. Porque os sobrinhos preferem os tios. Então, não havendo irmãos, tem dois terceiro grau. Tem sobrinhos e tios. Quem herda? Os sobrinhos. Os sobrinhos herdam. E os tios não, tá? Não havendo sobrinhos, aí sim vão para os tios, o outro terceiro grau colateral. Não havendo terceiro grau colateral, sobrinhos e tios, aí sim vai para o quarto grau colateral. Quarto grau colateral, que são os primos. Tem mais, primos, tios, avós e sobrinhos, netos. Aí depois eu indico para vocês assistir alguns vídeos no meu canal do YouTube, Nelson Chique Cima, porque lá tem a ordem de vocação, por exemplo, com a aula de inventário e partilha, né, a live de inventário e partilha, ou do curso de sucessões, maratona de sucessões, você vai encontrar essa ordem de vocação que eu falo inteirinha para vocês, como que é e como funciona esses graus todos de parentesco, tá? Bom, esses todos que eu mencionei para vocês, primos, tios, avós, sobrinhos, netos, são o quarto grau colateral. É até aí. A sucessão na linha colateral só vai até o quarto grau, porque o parentesco atualmente só vai até o quarto grau colateral. Antigamente ia até o sexto grau colateral, desculpa. Ou seja, o filho do primo era parente ainda, hoje não é mais e também não tem sucessão. Na verdade nunca teve sucessão, só foi parente, tá? Mas hoje não é parente nem tem sucessão. Tá? Vai até o quarto grau colateral. Não tem quarto grau, aí vai para a herança jacente, vai para o direito público, direito do município atualmente. Tá? Então, esse rol que eu elenquei da ordem de vocação hereditária, que está no artigo 1829, são herdeiros legítimos. Todos eles são herdeiros legítimos. Agora, quem são os herdeiros necessários? Os herdeiros necessários estão descritos no artigo 1845 do Código Civil. Lá no artigo 1845 do Código Civil diz assim: descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários. Descendente, ascendente e cônjuge são herdeiros necessários. Esses três são herdeiros necessários. Ô professor, o companheiro é ou não é? Bom, o Supremo Tribunal Federal fez um favor de deixar essa dúvida. Tá? Houve embargos de declaração por parte dos institutos, acho que foi a DIFAS, mencionando que ficou omisso, né, quanto à questão do herdeiro necessário. Se o companheiro também era considerado herdeiro necessário, já que foi declarado o artigo 1790 inconstitucional, determinando que a sucessão do companheiro é a mesma do cônjuge, ou seja, segue 1829. Então, no artigo 1845, deveria também esclarecer quanto ao herdeiro necessário, se o companheiro também é herdeiro necessário, como o cônjuge é, no artigo 1845. Bom, o ministro Barroso, né, que foi o relator, ele falou: recebo os embargos, no entanto, rejeito, tendo em vista que não é objeto do processo. E aí deixou de julgar essa parte no mérito, não julgou, tá? Agora nós vamos ter que esperar mais 10 anos para chegar outro processo lá discutindo herdeiro necessário. Eu entendo que seja herdeiro necessário, tá? Entendo, porque se você ler mas ele deveria ter esclarecido ali já e pronto, acabou. Não faz parte. Bom, mas esclarece já, acabou, poxa, né? Às vezes a gente não pode ser tão legalista, né? Nós temos que ser um pouco mais humanista para poder já abranger e ser mais práticos, né? Que se for muito legalista, não funciona, porque para fazer outra legislação vai demorar muito. E para chegar num recurso desta ordem, em matéria repetitiva ou, né, com efeito erga omnes contra o terceiro, de repercussão geral, pode demorar 10 anos. O caso, praticamente quase 10 anos demorou da sucessão do companheiro para equiparar com a sucessão do cônjuge. Foi em 2011, salvo engano, que chegou a ação no Supremo Tribunal Federal e foi julgado em 2017, tá? Com o trânsito em julgado em 2018. Tá? Então, para você ver, foram 8 anos, 7, 8 anos, 7 anos praticamente tramitando essa questão, né? Se realmente iguala ou não a sucessão do cônjuge do companheiro com a do cônjuge sobrevivente, tá? Do companheiro, ou seja, do cônjuge com a do companheiro, né?
igualou, realmente, mas não falou do herdeiro necessário. Então vai demorar mais 7, que eu falei, né? Complicado. Eu entendo que sim, no bojo do julgado dá para entender que sim, mas não está escrito, entendeu? Então, advogado vai lutar pelo direito do seu cliente e claro que vai ter indagação sobre isso, com certeza. Tá? Ficou ruim, né? Por que isso, professor? Porque o artigo 1845 menciona que descendente e cônjuge são herdeiros necessários, não está escrito companheiro. Mas qual é o efeito disto? O efeito está no artigo 1846. Se você tem um dos herdeiros necessários que estão constantes no artigo 1845 do Código Civil, você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento. Isso significa ter herdeiro necessário. Você não pode dispor mais do que a sua metade por testamento, porque os 50% já estão assegurados aos herdeiros necessários. Tá? Então isso é importante para saber se o companheiro também seria declarado herdeiro necessário, como não está de forma expressa, pode ter discussão. Sim, é claro que vai ter. Tá? Mas, claro que dá para entender que também seja, e eu entendo também, que é, e a maioria dos juízes vão entender que é também, que sim. Tá? Então, se você tiver um herdeiro necessário, você não pode expor mais do que a metade por testamento. Então, na hora de fazer um testamento, primeiro você precisa observar se o testador ele tem herdeiro necessário. Se tiver, não pode expor mais do que a metade, é só os 50%, isso que é importante você mencionar no testamento. Mas tem várias situações que você pode planejar dentro de um testamento. Por exemplo, você não quer deixar para certas pessoas. Se você tem herdeiro necessário, não tem como deixar tudo, tá? Não tem como. Mas se você tiver herdeiro necessário, você só pode deixar 50%. Se você não tiver, você pode deixar para quem você quiser. Até acho que ontem eu respondi um questionamento, né, de uma pessoa que perguntou, mas ele pode deixar a totalidade se ele tem irmão? Pode. Se o irmão é o herdeiro da ordem de vocação, só tem ele, não tem mais ninguém, irmão é colateral, não é herdeiro necessário. Herdeiro necessário é descendente e cônjuge. Se não tem herdeiro necessário, pode deixar para quem ele quiser. Pode ficar fora o irmão? Pode ficar fora. Se você não tem se você não tem descendente, nem ascendente, nem cônjuge ou companheiro, você pode deixar a totalidade dos seus bens para quem você quiser. Tá? Agora, você tem 4 irmãos, pode deixar para um só? Pode também. Você tem 4 irmãos e um primo. Você pode deixar o primo? Pode deixar o primo, não tem problema. Tá? Também, o 100%. Tá? Por quê? Porque não tem herdeiro necessário. Então, quando tem, já fica mais complicado. Bom, eu já fiz alguns tipos de planejamento patrimonial, inclusive nesse curso a gente coloca uns 4 testamentos, modelo de testamento, mas tudo com tese, explicando na aula, né? Na videoaula, mais os modelos todos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem pessoas que não querem deixar um patrimônio para certa pessoa. Por exemplo, um cliente que não queria deixar nada para a irmã. Mas como vai chegar na irmã se ele é casado? Né? Realmente, falei para ele, se é casado, não tem como chegar na sua irmã. Se você não tem descendente nem ascendente, vai tudo para sua esposa se você é casado. Né? Mas eu estou preocupado com o seguinte, porque minha mãe morreu, né? Estou recebendo um patrimônio dela e a minha irmã também está recebendo. No entanto, eu estou preocupado, porque eu sou casado no regime da comunhão universal de bens e eu não tenho filhos. Tá? Então, se eu morrer, minha esposa fica com 50 e os outros 50 vai para o meu pai. E meu pai morrendo vai para a minha irmã. Aí eu falei, aí tá certo. Né? Fez o cálculo certo. Né? Como que eu faço para não deixar nada para ela se acontecer do jeito que eu estou mencionando? Falei, tem como amenizar, fazendo um testamento, deixando 50% da sua parte disponível para sua esposa, ou seja, se você é casado na comunhão universal, sua esposa tem direito a 50% e você 50% dela. Ou seja, ela 50% e você 50%. Você pode dispor de quanto? Se você tem pai, tem ascendente, herdeiro necessário. Pode dispor 50% dos seus 50%, que vai dar 25%. Então você pode deixar por testamento 25% para sua esposa. Quando você morrer, ela fica com 50% de nomeação, mais 25% de sucessão testamentária, 75%. Os outros 25% vai para quem? Para o seu pai. O seu pai morrendo vai para o seu irmão, não tem jeito. Pelo amor de Deus, não quero deixar nada. Falei, a única forma de você não deixar nada é você tendo filhos.
né, tendo filhos, ou ela ser declarada indigna, né, tentou te matar, alguma coisa assim, tá? Ou injúria, alguma coisa assim, você pode entrar com uma ação de indignidade. Na verdade, nem dá para entrar ele vivo, né? Na verdade, quando morre, tem que deixar avisado aí que é possível entrar com uma ação de indignidade contra a pessoa que matou ele, ou que tentou matar, ou tem injúria contra ele. Mas ele, injúria e tentativa de homicídio, tem que ter um processo criminal, não tem jeito, tem que ter trânsito julgado para ser realmente declarado indigno, tá? Antes de entrar com ação, ou pode entrar com ação para estancar o prazo, né, de prescrição, e na verdade é de decadência, né, e estancar, é prescrição mesmo não, é decadencial, o prazo é decadencial, então não estanca o prazo, então entra com a ação, né, que não é que suspende, vai estancar o prazo, você vai entrar um prazo de 4 anos, por exemplo, a pessoa injuriou, né, e aí você entra com uma queixa-crime, um herdeiro te injuriou, você vai lá, entra com uma queixa-crime, e transitado e julgado esse crime, né, você pode entrar com ação de indignidade, né, você pode entrar antes, na verdade assim, o cônjuge, né, vamos supor que o cônjuge morreu e houve uma injúria de um filho, né, e há uma ação de injúria, tem que ter uma ação transitada em julgada, criminal, tá? Morreu o autor da herança, um outro herdeiro vai ter que entrar com ação de indignidade. Tem que entrar? Tem, para estancar o prazo, porque o prazo é de 4 anos. Tem que entrar com essa ação, artigo 1814, 1815 do Código Civil. Entra com ação de indignidade, tá? Para este filho não receber. Só que o juiz vai suspender essa ação de indignidade porque não tem o trânsito julgado do crime ainda. Na hora que o trânsito está em julgado do crime e ele for condenado, aí sim ele dá procedência na ação de indignidade, entendeu? Então que eu estou tentando fazer um pouco mais rápido por causa da questão do planejamento só, mas eu tive que explicar o processo aqui, não tem muito jeito, tá? Bom, então, mas isso no curso que eu falo aqui é uma aula para dar as dicas para vocês de toda a parte do planejamento que é possível fazer. Mas no curso a gente tem ele completo, né? Está muito mais detalhado, muito mais tranquilo. São 8 horas, né, de curso, né? Então são muito mais do que 1 hora aqui, tá? Então, aí o que aconteceu neste planejamento que eu fiz? Iria aí, não tinha jeito uma parte, falei para ele. O que eu falei para ele? Você teria que ter filhos, então, né? A não ser que declare indignidade, isso que eu falei para ele. Mas se não aconteceu nada disso, você teria que ter filhos. Doutor, agora vai ser difícil para ter filhos. Na verdade, acho que não dava mais para ter filho, né? A esposa não podia mais ter. Mas ele falou, puxa, mas eu tenho 2 enteados, inclusive um deles tem filha, né? Que eu chamo de minha neta. E os meus enteados são meus filhos. Falei, opa, então, já que você está declarando eles como filho, você reconhece eles como filho, seus enteados como os filhos você poderia reconhecer uma paternidade socioafetiva, que daí eliminou tudo, né? Porque você morrendo vai para os filhos, não vai mais para o ascendente, para o pai. Mas veja, se você reconhecer, não dá para se arrepender. Depois você divorcia da mãe deles, e aí você não quer ser mais pai deles, não quer ser mais avô da sua neta. Bom, ele falou, não, imagina, eu que criei realmente, e realmente ele tinha criado, tá? Depois ele ligou na minha frente e tal, né, por um dos filhos, um dos enteados, e realmente o enteado tratou ele como pai. Ô pai, tudo bem? E ele, ô filho. Bom, realmente havia a fama e o trato como pai e filho, e não enteado ou padrasto, né? Pai e filho. E aqui, o que nós fizemos no testamento? Claro, ele quis, eu expliquei todos os riscos, né? Mas era de fato realmente pai e filho, né? Socioafetivo, e nós reconhecemos a filiação socioafetiva dentro do testamento e ainda fizemos já a divisão patrimonial dentro do testamento, ou seja, o pai dele, quando ele morrer, o pai dele não recebe nada, se o pai dele estiver vivo ainda, né? Não recebe nada, porque vai para os descendentes primeiro, tá? Então aí conseguimos fazer esse planejamento para não ir para o pai, depois ir para a irmã dele, certo? Então, vai ter que estudar, toda a parte do planejamento tem que estudar a situação da pessoa que te leva ao problema, né? Do cliente que te leva a esse problema, e aí você tem que dar uma pensada, que tipo de planejamento é importante para se fazer,
tá? Então, um dos casos são esses. Mas eu acho que eu tenho uns 4 ou 5 testamentos no modelo aí também, com diversos casos que eu mostro. Então, não só no curso Planejamento Patrimonial que tem, mas esse curso é um curso mais curto, né? É muito mais rápido para você ter todos os modelos e até assistir às aulas. No curso de pós-graduação, também da Faculdade Legal, nós temos todo esse material, né? Todo esse material, certo? Mas é um curso maior, né? Um curso de 1 ano praticamente. Então vamos lá, vamos falar agora da holding familiar. Vejo que não vai dar para explicar toda essa parte, mas o objetivo da holding familiar hoje, tá? O objetivo da holding familiar, eu entendo que ela é mais o aspecto de planejamento tributário do que o aspecto tem também proteção familiar, mas é mais um planejamento tributário do que um planejamento patrimonial familiar, tá? Tem sim também alguns aspectos importantes. Aqui não dá para falar tudo aqui, mas, por exemplo, vou falar uma coisa do imposto, por exemplo. Imposto de renda, se você tiver, por exemplo, 10 milhões em imóveis, tá? Estou chutando um negócio para você ter uma noção disso. 10 milhões em imóveis, pessoa física, e está alugado esses imóveis numa fortuna de 10 milhões. Imagina quanto que você vai pagar no imposto de renda em pessoa física, é 27,5% dos rendimentos aí, tá? Agora, se você colocar dentro de uma holding esses imóveis, você vai pagar a porcentagem da empresa, às vezes é 6%. Se ultrapassar um X de valor, pode ir para 11%, né? Acho que o máximo é 13% ou 16% no máximo, aí, mas não chega a 27,5% da pessoa física. Então é vantajoso? Muito vantajoso no planejamento patrimonial. Familiar e ainda tributário, né? Familiar tributário. E sucessório, porque, por exemplo, o ITCMD de imóveis com 10 milhões em pessoa física, 4%. Na holding familiar, se estiver, é sobre as cotas. E, na verdade, é sobre o balanço, né, da holding. E o contador vai ofertar esse balanço, vai mostrar quanto foi, e a porcentagem do ITCMD vai sobre esse balanço. Ou, no máximo, sobre as cotas. Quanto que vale as cotas da pessoa que morreu, certo? Na holding. Não sobre o valor de 10 milhões. Então, é muito vantajoso na questão tributária, aí você já mata na parte tributária, tá? Lógico, tem outras cláusulas especiais que é possível colocar, tudo é bem bacana o que você pode planejar dentro de uma holding, né? Porque às vezes o filho que está dentro da holding, ele casa e casou na separação total, mas se ele morrer o outro concorre, ou seja, o genro vai entrar na holding, a nora vai entrar na holding, e a holding é familiar, não é da nora e do genro, né? Que se seu filho e sua filha morreram, vai entrar uma terceira pessoa lá? Não, tem que colocar cláusulas, para estipular cláusulas que se ocorrer esta situação, vai ser indenizado o genro ou a nora e ele vai sair da sociedade, tá? Indenizem tantas vezes, 100 meses para pagar, tá? É possível colocar essas cláusulas. Bem interessante, também tem um modelo aí de holding familiar. As questões das doações, olha só outra parte importante no planejamento patrimonial, na doação. Vou dar uma dica legal da doação. Muitas pessoas fazem, vamos dizer assim, doações para se livrar do inventário. Verdadeiro isto? Isso é verdadeiro. Mas tem que tomar cuidado, você não pode fazer com todo o patrimônio. Por exemplo, você tem lá 10 imóveis e você doa os 10 imóveis para os seus filhos. Bom, um dia você fica doente, precisa do dinheiro, não tem como vender, porque você já doou. Ah, mas tem a cláusula usufruto. É cláusula usufruto, mas você depende do filho para vender agora. Tá? E se for menor, pior ainda, porque vai ser só com autorização judicial. Então é ruim, né? Então, quando se tem um imóvel, eu acho que é tudo bem, porque um imóvel você não vai vender. Eu acho que até segura você não vender para não ter problemas de você não ter onde morar depois, né? Então, às vezes as pessoas fazem realmente, doam para os filhos já com cláusula de usufruto. Ou seja, morrendo, extingue o usufruto e já são dos filhos. Não precisa fazer um inventário, tá? Agora, enquanto não morrer, os usufrutos são dos pais, né? Não tem problema algum. Mesmo que alugar, quem vai receber são os pais, direito à moradia são deles também, que é o usufruto, né? Os dois, usufruto, tá? Essa é uma ideia boa.
Agora, tem mais imóveis? Já não sei se é interessante. Um ou outro, tudo bem, mas todos não. Aí já acho interessante, quando você doar, por exemplo, para um filho, para uma filha, um imóvel, e ele já é casado na comunhão parcial de bens, ou ela é casada na comunhão parcial de bens, importante fazer uma doação com cláusula de reversão. É uma cláusula simples de reversão que pouca gente coloca, não custa nada a mais por isso que é importante consultar um advogado, né? E às vezes ele fazer a minuta de acordo com o que você está explicando, o cliente está explicando, para você fazer essa proteção. Eu lembro uma vez, uma colega tinha recebido do pai de doação, no entanto, ela era casada na comunhão parcial de bens, ou seja, eu falei para ela, se ela se separar dele, do marido, ele não tem direito, porque foi doação para ela. Tá? No entanto, se ela morrer, o marido concorre com os filhos que eles têm. E ela falou, puxa, doutor, eu tô com câncer, tal, não sei o que lá, tô preocupado, porque aí meu pai vai, puxa, ele doou para mim, e se eu morrer, o meu marido, que é genro dele, vai concorrer com os filhos, ou seja, ele vai ter uma parte? Ele vai. Artigo 1829, inciso 1, vai concorrer nos bens particulares. Morreu, concorre. Tá? Por isso que eu falo do pacto antinupcial para não concorrer, tudo importante para colocar, é prevenção. Tá? Agora, também poderia ter se prevenido com uma cláusula de reversão. O pai, doador, coloca uma cláusula de reversão para o donatário. Caso o donatário faleça antes do doador, retorna para o doador. Ou seja, se tivesse uma cláusula de reversão, ela morrendo voltaria para o doador, ou seja, não iria para a sucessão e o cônjuge, o genro concorrer. Voltaria para o sogro, voltaria para o pai. Tá? Então, é uma cláusula de reversão, olha que importante. Mas pouca gente se utiliza dessa cláusula de reversão. Tá? Então, é uma das prevenções também. E de fazer planejamento patrimonial. Tá? Outra situação agora é um planejamento que eu coloquei aqui, que é tributário, inclusive TCMD, imposto de renda. Vou dar um exemplo só para vocês terem uma noção do que você possa fazer aqui, né, no planejamento do ITCMD versus imposto de renda, pessoa física, vamos dizer assim. Tá? Por exemplo, a maioria das vezes, quando é possível, o advogado orienta o seu cliente para pagar menos de TCMD. Por exemplo, São Paulo, capital São Paulo. Para você declarar o ITCMD, você tem que declarar pelo valor venal de referência. Não é valor venal, é valor venal de referência, que é quase igual ao do mercado. Quase. O mercado é maior ainda. Tá? Vamos supor um imóvel que custa R$1 milhão, comercialmente, de mercado, ele vale de referência 700 mil e de venal 350. Tá? Mas tem que ser pela referência, no mínimo, 700 mil. E aí você fala, puxa, vão declarar pelo menor. E se for fora de São Paulo, não tem valor de referência, tem lugar que não tem valor de referência. Vamos pegar o valor venal mesmo e coloca lá 300 mil, por exemplo. Né? E recolhe 4% sobre esse valor. E se tiver cônjuge sobrevivente, é sobre a meação somente, somente sobre a 50%. A outra parte, a meação está fora do imposto de renda, do imposto de transmissão causa-mortes. A meação está fora do imposto de transmissão causa-mortes, tá? Só sobre os outros 50%, é o que transmite. A meação já é da pessoa, não recai o ITCMD. Bom, e aí faz desta forma, tudo direitinho, né? Recolheu pela metade, mas o cliente, herdeiro, resolveu vender. Declarou por 300 mil, que foi possível colocar dessa forma, valor venal e não de referência, foi possível colocar lá numa cidade que não tem valor de referência, e declarou por 300. E aí ele vai vender por 1 milhão, porque vale 1 milhão. Bom, ele vai pagar lucro imobiliário de 15%. Do restante, ou seja, declarou por 300, vendeu por 1 milhão, de 700 mil vai declarar 15%. Não era melhor ter recolhido 4% já sobre o valor de mercado? Ou seja, você ter declarado no posto fiscal o valor de mercado de 1 milhão e não o valor venal? Porque o valor de mercado eles aceitam, porque vai recolher mais. Né? Melhor recolher 4% que 15%. Tá? A diferença já dava bastante. Bom, essa é uma das ideias
na questão aí do planejamento tributário dentro do ITCMD versus imposto de renda pessoa física. No entanto, o imposto de renda pessoa física, existem alguns imóveis antigos que têm, vamos dizer assim, isenção. Imóveis da década de 70 ou 60, não me recordo agora, tem que olhar a tabela lá, tem a tabela do imposto de renda, tá? Está isento de imposto de renda, de lucro imobiliário. Década de 80, 15%. Desculpa, década de 80, 10%. Década de 90, 5%. O restante paga 15%. Então, quanto mais velho o imóvel, provavelmente ele tem desconto ou isento no imposto de renda de valor de lucro imobiliário. Tá? Tem que olhar sempre essa tabela. Que advogado que faz isso? Você já fica um advogado muito diferenciado nesse aspecto, certo? Bom, por último agora, essa parte eu gosto bastante de falar, que é o seguro de vida. Claro que não é muito trabalho do advogado, né? Porque quem faz seguro de vida tal é o corretor, né? Da seguradora. Mas a gente faz as indicações, né? Que eu acho muito interessante hoje fazer um seguro de vida. Primeiro, porque não entra no inventário. Você fez um seguro de vida e indicou um beneficiário. Morreu, o beneficiário vai lá e saca o dinheiro. Sem ITCMD e sem inventário. O melhor negócio que existe. Aí a pessoa fala, mas se não morreu, perdeu o seguro. Não, não existe. Existe ainda isso. Realmente existe e existiu por bastante tempo. Você pagava o seguro, se você não morria naquele termo daquele seguro, você perdia o dinheiro. Ou seja, para você ganhar dinheiro, você precisaria morrer, né? Para você receber, você teria que morrer, senão não recebe nada. Ou seja, você pagou durante 1 ano, pagou durante 2 anos, que era o termo. Não morreu, perdeu. Né? Hoje não, hoje existem outros tipos, outras espécies de seguros, aquele que você vai pagando mensalmente durante 20 anos. E se não morreu, você pode resgatar com juros e correção monetária. Mais ou menos esse tipo de seguro, aos 10 anos de pagamento, ele já começa a retornar, você pode sacar com juros. Você já consegue sacar sem perder dinheiro. Agora, se você sacar no primeiro, segundo ou terceiro ano, até os 8, 9 anos, você vai perder um pouco. Com 10 anos para cima já é difícil perder. Tá? Difícil perder, já começa a ter os juros todos e aí você vai resgatar já com algum acréscimo daqueles valores que você foi pagando mensalmente. Tá? Não morreu durante 20 anos o contratado, você pode resgatar todo esse valor. Agora morreu, recebe a indenização. Morreu com 1 ano, recebe a indenização integral. Morreu com 2 anos, recebe a indenização integral. Com 10 anos, recebe a indenização integral. O beneficiário, independente de TCM, independente de inventário, vai lá e saca. Então a melhor coisa é realmente o seguro de vida. Hoje nós temos lá a previdência privada e o VGBL, que é um tipo de seguro, tá? Seguro de vida, VGBL e PGBL, tá? O PGBL tem que tomar cuidado porque é possível o cônjuge sobrevivente pedir ameação, porque no regime da comunhão parcial de bens, PGBL se comunica. Está no enunciado de São Paulo, dos juízes das varas de família do Estado de São Paulo, bem como vários julgados do STJ, que PGBL se comunica durante o casamento. O que foi colocando lá não é só daquele que vai receber não beneficiário. Pode o cônjuge pedir a metade, né? Porque está dizendo que o PGBL se comunica. Quanta gente não sabe disso, né? E entra com o inventário, o outro saca tudo. Poderia pedir a metade, o cônjuge sobrevivente. Agora, se o cônjuge sobrevivente for o beneficiário, não vai pedir nada, porque é dele mesmo, né? Se confundiu na mesma pessoa, uma com a outra. E o VGBL é um tipo de seguro, parecido com o PGBL, mas é um tipo de seguro. E o seguro de vida, realmente, pode ser feito nesses termos que eu falei para você, com o beneficiário, e você pode resgatar caso não faleça. Isso é importante porque tem muita gente que morre, deixa muito patrimônio e não tem dinheiro. E aí, quando morre, o herdeiro não tem dinheiro para fazer o inventário, ele não tem dinheiro para pagar ITCMD, não tem dinheiro para pagar custo, não tem dinheiro para pagar honorários do advogado. Isso é o pior, né? Não tem dinheiro para pagar honorários do advogado. Então, o certo é fazer um seguro, para ter dinheiro para pagar tudo e não ficar emperrado no inventário. Tá? Então, hoje acho que é o melhor investimento para a questão de prevenção na sucessão.
Tanto para pagar os custos, despesas processuais, ITCMD, o seguro de vida é importante no inventário. Advogado, né? E até a indenização, tá? Porque recebe independentemente do TCM. Agora, existe um tipo de seguro chamado single premium, que você paga de uma vez. Você pode colocar 1 milhão, 2 milhões de uma vez, e o beneficiário recebe. Você pode sacar depois? Pode, vai perder uma parte, mas pode, tá? E aí, eu vou ensinar uma coisa para vocês, tá? Que nessa situação tem pessoas que fraudam a legítima. Por exemplo, ele casado com a esposa, filho do casamento, e ele tem um filho fora do casamento. E aí a esposa descobriu, acabou perdoando ele, e aí ficou na mão, né? Porque se ela perdoou e ele aceitou, significa que ela falou o seguinte, ó, não quero deixar nada para ele, nada, e ele vai falar, tá bom, você me perdoou, vou, né? Não vou deixar nada. E aí eles vão fazer um single premium e coloca todo o patrimônio, menos a casa, né? Porque a casa não tem onde morar. Ou às vezes até mora de aluguel. Olha só, a gente pega tudo isso, mora de aluguel, e coloca o dinheiro tudo nesse single premium. Porque ele sabe que se um dia precisar, pode resgatar. Tá? Morrendo, deixou o beneficiário quem? A esposa e o filho do casamento. Não passa pelo inventário, vão lá e saca. Não tem inventário. Fraudou a legítima. Fraudou aquele filho fora do casamento. Se ele não ficar esperto, não tem nada. Nem a casa, porque a casa é de aluguel. Tá? Então tem pessoas que fazem realmente isto. Tá? Então, o que eu também ensino? A você pegar as fraudes. Pegar as fraudes. Por exemplo, o certo quando você for abrir o inventário, entrar com ação no inventário ou extrajudicial, primeiro, fazer uma busca no CNSEG, Confederação Nacional de Seguros. Não é CNSEG, que é do testamento, que é obrigatório. CNSEG, Confederação Nacional de Seguros. E nesse site tem até um modelinho que você manda, fica no Rio de Janeiro, você manda uma carta para eles e eles respondem se tem seguro ou não. Então, primeiro para saber se tem seguro, porque às vezes a pessoa tem seguro e nem falou e acabou morrendo e não deu tempo, ninguém ficou sabendo de nada e ninguém pleiteou durante um ano, prescreveu, que o artigo 206, parágrafo 1º, diz que prescreve em um ano as ações de seguro. Perdeu. Então, primeiro para descobrir isso. Segundo, para descobrir a fraude é legítima às vezes. Vai que você viu que tem um seguro, eles responderam, tem um seguro de 2 milhões, 10 milhões, e o patrimônio dele não passa de 100 mil e tem 10 milhões ali, e o patrimônio dele inventário é 100 mil. Fraudou a legítima. Né? 50% teria que retornar para o outro. Pelo menos isso. Tá? Então, é importante observar isso. Muita gente não sabe disto e eu estou dando esta dica para vocês. No curso tem toda essa parte aí. Eu coloquei aí também investimentos nos Estados Unidos e Portugal, porque são lugares que a gente conhece, as pessoas que conseguem abrir conta, né, tanto nos Estados Unidos como Portugal, também fazer seguros de vida, tanto nos Estados Unidos como Portugal, que também dá para fazer. Agora, se fizer seguro de vida fora do país, já não dá para saber, né? Que o CNSEG não pega fora do país, só pega o Brasil, tá? Mas fazer esses investimentos, como, por exemplo, dolarizar o patrimônio, né? Eu falo que hoje, principalmente nos Estados Unidos, você dolariza o patrimônio, porque você protege o seu dinheiro da desvalorização do real que está acontecendo, né? Ou seja, o real foi o que mais desvalorizou nos últimos anos no mundo frente ao dólar. Né? Então, dolarizar o patrimônio não é ruim, não estou dizendo dolarizar todo o patrimônio, mas sim em parte, ou fazer investimento tanto, né, colocando dinheiro em conta mesmo e fazendo alguns investimentos como tem no Brasil, CDB, né, pré-fixado, investimentos mais seguros, né, investimentos mais tradicionais, mas os juros é bem pouco nos Estados Unidos, muito pouco, mas ele está em dólar, então já é um grande diferencial, você já está protegido contra a inflação do Brasil. Ou comprar imóveis nos Estados Unidos, por exemplo, né? Que você investir em imóveis. Quem comprou um imóvel de 200 mil dólares há 10 anos atrás, ele pegou um dólar de R$2, hoje está quase 6. Olha só quanto que ele ganhou em 10 anos, né? E fora da valorização do próprio bem imóvel. Então, tudo isso você precisa pensar
e fazer esse planejamento patrimonial familiar sucessório. Bom, no curso depois eu deixo sempre aí o meu e-mail, às vezes tem pessoas que querem fazer investimento nos Estados Unidos ou Portugal, eu tenho pessoas que a gente consegue indicar, né, para fazer esse tipo de planejamento em outro país, certo? Pessoal, obrigado mais uma vez, não esqueçam aí de curtir, deixar aí o like no vídeo e também comentar, né, e se inscrever aí no canal, certo? Pessoal, obrigado e até a próxima, hein? Não esqueça que as descrições dos cursos ou do curso de planejamento patrimonial está no link aí abaixo. Pessoal, obrigado e até a próxima, hein? Valeu, um abraço!